Capítulo 38. A história de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cuja figura inteligente e fina surpreendia por sua distinção. Em suas maneiras nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando de uma feita à casa dessa família, onde o conhecêramos, e por que não ouvíssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos então, com surpresa, que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Disseram-nos mais, que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para sua posição. E acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis que ele nos disse que na penúltima encarnação havia nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pela prodigabilidade de seu pai. Órfão muito criança, um amigo do seu pai o recolheu e mandou educar excelentemente como um filho. Educação essa que suscitou tal ou qual vaidade. Seu protetor de então era hoje o Sr. G, ao serviço do qual havíamos conhecido. O espírito explicou-nos então que queria expiar o orgulho da última existência sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao seu benfeitor. Chegou mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma aprovação da qual saiu vitorioso e bastante confortado para não se deixar corromper num meio tão vicioso. Conservando-se impoluto, a despeito dos maus exemplos, agradecia a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozava. Perguntamos então em quais circunstâncias havia salvado a vida do Sr. G, evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Disse que o seguia só, e quando percebeu a iminência do perigo, com um grito lancinante, fê-lo voltar rapidamente enquanto o tronco se abatia. Nesse instante, o Sr. G, que estava conosco, ao se referir ao fato, dele se lembrou perfeitamente. Mas por que havia desencarnado tão jovem? Porque Deus havia julgado suficiente a sua prova. Perguntamos ainda como pudeste aproveitar essa provação quando não tinhas noção da sua causa anterior. E o humilde criado disse: na humildade da sua condição ainda lhe restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação, que a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora, e ao despertar, invadia-lhe o desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais méritos lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando, ao passo que, deste modo, apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. Mas de que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Por isso ficaram no estado latente, para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileções instintivas pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. E digo mais. Digo que a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores. Ao menos é esse o caso comum. Às vezes tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento,
e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. Mas então, por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Acusai a feição egoística e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Nota: nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se o Sr. G tivesse ciência do que havia dito o seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando por conseguinte uma aprovação proveitosa para ambos. Antônio B, enterrado vivo, à pena de talião. Antônio B, escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão. Qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços, e coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu ele as seguintes explicações. Segue a evocação. O que quereis de mim? A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Sim, desejo fazê-lo. Então diga-nos, lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Gostaríamos de saber se fostes efetivamente enterrado por descuido. Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase em xangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Por favor, nos diga, essas perguntas te incomodam? Não, não me incomodo. Podeis continuar. Por que deixastes a reputação de um homem de bem quando encarnado? Esperávamos que fosseis feliz. Eu vos agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falou a um dos vossos guias por mim. E podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Que dolorosa provação sentir-me encerrado em 4 tábuas, tolhido,
Absolutamente tolhido. Gritar. Impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um tal fim. Ó, cruel punição de cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Quando você nos diz cruel punição de feroz existência, como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação incorruptível? Que vale uma existência diante da eternidade? Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitara um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah, por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas visto que assim é preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher. E por sinal que num fosso, a pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Nós só podemos te agradecer por essas respostas e pediremos a Deus vos perdoe o passado, em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Eu voltarei mais tarde, mas não obstante o espírito de Eraste completará esta minha comunicação. Instruções do Guia do Médium. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo todavia dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio com o fito de abreviar a sua erradicidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, que são todas as pequenas misérias da terra. E pergunto a vós, que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? As penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Nesse caso, a punição foi apropriada à falta. Mas por que há loucos, idiotas e paralíticos? Por que morrem estes queimados, enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Meu nome foi Eraste. Nota: perguntamos, este fato não encerra um ensinamento terrível? A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos,
nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Penas tais são compreensíveis, não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como por serem lógicas. Cremos porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida, que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação, o restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado ou fraco pelos poderosos sem escrúpulo, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas. E tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Por isso, muitas desgraças nos parecem imerecidas, mas isso somente porque apenas vemos o presente. Letiu. Este industrial que residiu nos arredores de Paris morreu em abril de 1864 de modo horroroso. Incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu que ele estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda essa cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam em certas circunstâncias ia até a sua ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu ele a seguinte comunicação. Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri! Oh, quanto sofri! Estou trêmulo como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que sem essa consoladora crença,
teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo da guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse ele: "Vem, meu filho, torna a ver o dia." Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: "Estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós." Eu procurava o lar, onde sempre, em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo, e comovidíssimo disse ao meu guia: "Ó meu bom anjo, saiamos daqui." "Sim, saiamos", disse ele, "e procuraremos repouso. Daí para cá tenho sofrido menos, e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz." Ó meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Vai para 2 séculos que mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. A acusação que lhe pesava era a cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Oh, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e, como recompensa a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Nota: o caráter do Sr. Letio na última encarnação prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outro infligido, e mais ainda, a resignação que felizmente não o abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: "Deus é justo, logo é que eu as mereci."